Começando então mais uma... Pode, só vou aumentar um pouquinho o volume dele. Mais uma pílula. Como é que a gente vai chamar esses episódios aqui? Vamos chamar ele de pílulas. Já vamos para nossa segunda. Pode ser. Estamos com o Hermes Felipe. E o Hermes. Hermes Felipe. Eu falei o Felipe Instagram. é o Insta, Eu falei o Instagram, tu acabou de comentar o Instagram, eu falei do Instagram. Obrigado por topar bater esse papo aí com a ideia gente. Mano. Valeu, obrigado. Prazer é meu voltar aqui em Santa Catarina, né? Como a gente já dizia, melhor estado do país, separa o Rio Grande do Sul do resto. Temos um gaúcho na mesa, dois, né? Dois, né? Essa é a vibe. Mas é um bom estado, é um bom estado. Sempre estava comentando com o Osterman, inclusive, perguntando se ele veio de carro, né, para abastecer aqui ao invés do Rio Grande do Sul. Que compensa. Lá tá mais caro ainda. ICMS lá é majorado, né? 30%. É ICMS muito alto, aqui, né? acho que tá em 22 por aí. Aqui a gasolina é mais barata do Brasil, Santa Catarina. Provavelmente ICMS mexendo na conta aí. Falando de... Já que tá falando de imposto já, o que tu acha disso aí? Cara, a questão do ICMS virou uma briga política, né? O governo federal quer jogar a culpa no ICMS, mas o imposto no Brasil ele é reativo, né? Então a causa do aumento do preço dos combustíveis não foi o ICMS, mas como houve um aumento em função de desvalorização cambial, né? O real foi a moeda que mais caiu na pandemia, a segunda que mais caiu. A gente está aí disputando com a Argentina, com o peso argentino e com a lira turca. Isso desvalorizou a moeda brasileira, aumentou o valor do barril de petróleo ali, aumentou o preço, e o ICMS é reativo, né? Mas ele é reativo no sentido de que se você aumenta a base de cálculo, o ICMS vai aumentar, vai fazer o preço aumentar mais ainda. E isso é natural do Brasil, considerando que a gente não faz uma reforma tributária tem pelo menos uns 50 anos, né? A última que a gente fez foi ali em 64, né, na época do Castelo Branco, na época que Roberto Campos, Bulhões e Simonsen tinham assumido, foi justamente o que criou o ICMS, criou essa bagunça que a gente está tentando consertar agora, mas sem muita eficiência até o momento. Né? A expectativa de resolver o problema também tá difícil. Então, mas e não é só problema desse governo de ter baixa articulação. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, que foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, que é o Audi Cunha, e ele foi secretário entre 2007 e 2008, se eu não me engano. Em 2008, ele estava lá em Brasília defendendo a reforma tributária do Bernardo Api, que é a mesma que a gente estava discutindo agora, até o Guedes, o Ministério da Economia, jogaram para cima e querer criar a sua própria reforma, né? Mas tem pelo menos uns 15, 20 anos que a gente está aí discutindo a mesma coisa, da mesma maneira que a gente passou 22 anos discutindo a idade mínima na Previdência, né? De 97, inclusive um conterrâneo nosso lá do Rio Grande do Sul, o Candir, a reforma da Previdência em 97 ela deixou de ser aprovada, a idade mínima, por um voto. E o Antônio Candir, que é lá do Rio Grande do Sul, ele no dia seguinte foi na Folha dizer que ele tinha se enganado e votado errado. Ele disse que se confundiu na hora do voto, e aí votou errado, e aí não passou por causa de um voto. E aí se foram 22 anos. E aí a gente passou 22 anos em que o maluco lá de classe média aqui de Santa Catarina, tem emprego formal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, estados que têm maior formalização no mercado de trabalho, se aposentando com 54 anos, e o cara lá no interior do Piauí com 65. A gente passou 22 anos pagando isso para corrigir um problema. Né? Então a gente está falando agora de tributária, vai se resolver, sei lá, daqui a 5, 10 anos, talvez, se é que vai resolver. Né? Sim. E aí depois vai ter surgir vontade outro, política pra isso depois vai surgir outro problema, a gente vai passar mais anos e anos. Porque basicamente a discussão que a gente tem aqui, seja no evento, seja em outras associações liberais, é justamente essa, né? Como é que a gente consegue criar esse senso de urgência e avançar pautas que são realmente óbvias. Importantes, né? Não é nem só questão de ser importante, é óbvio. É óbvio que você precisa de uma reforma tributária. Sempre foi óbvio que você precisava de uma reforma da Previdência. A gente passou algumas poucas reformas, mas
uma questão óbvia como essa de idade mínima, para você colocar todo mundo no mesmo padrão, né? Um negócio que Cuba fez em 2008, Cuba aprovou a idade mínima da aposentadoria em 2008, em 2020 estava aqui o PT, o PSOL, dizendo que idade mínima é acabar com a aposentadoria, nunca mais se aposentar. Não tem relação Então, absolutamente nenhuma, né? Tem questões que são óbvias e a gente não avança. Eu não sou cientista político, não tenho essa pretensão de dizer por que o Brasil não avança em questões óbvias, mas olhando de fora, olhando um pouco da história brasileira, um pouco da economia brasileira, é muito nítido que resolver as coisas não é por falta de caminho que a gente possa seguir. Né? A gente tem Mais falta de interesse mesmo. falta de interesse, estrutura de sistema, o fato de a gente ter interesses difusos no Congresso, né? A gente tem diversas bancadas, cada uma lutando por um interesse distinto, e quando a gente precisa coordenar um assunto nacional, um assunto relevante, vai tomar anos e anos para a gente conseguir, né? Viu o Eduardo Leite falando sobre essa parte bem burocrática de qualquer aprovação que tu precisa fazer para alguma coisa. O tempo que leva por todo mundo que passa. E, claro, ele explicou rapidamente, assim, mas é nítido que o que pode evoluir essas As coisas questões... têm que ser mais simples, né? Mais diretas ao ponto. Você tá falando do Leite, né? A Assembleia do Rio Grande do Sul tem 55 deputados, a base do Leite tem 42, aí você tem o Osterman e o Pepe, que quando for um assunto econômico ali, provavelmente vão votar junto com o governo, quer dizer, na maioria das vezes, na maioria das reformas. Às vezes vão brigar, como é o caso da tributária, mas é um cara que tem 44 votos de 55 e aprovar coisas é difícil ainda assim. Então, às vezes não é só falta de base, não é só falta de interesse, mas é a própria estrutura ali, né? Você vai ter que... O sistema, como ele funciona mesmo, faz as coisas ficarem lentas, né? Exato. Isso aí, esse é o ponto-chave da história. Essa é bem complicado. Mas eu acho que do ponto de vista dos liberais hoje a gente está avançando bem. A gente tem tornado algumas coisas como senso comum, algumas coisas que há 10 anos era muito difícil de você defender. Então, privatizações deixaram de ser um grande tabu e estão se tornando algo com apoio popular interessante. Outras pautas não, e eu acho que essa é a reflexão que cabe para a gente agora, né? Então, o que a gente consegue avançar para de fato ter uma agenda liberal no Brasil, né? Mas tu vê hoje, assim, tipo, o caminho que o Brasil tá tomando, pelo que tu enxerga, pelas tuas vivências, tudo assim, tu acha que a gente tá indo para um caminho mais liberal e tal, ou que ainda, tipo, tá muito difícil, assim? Aí é que tá. Se você considerar o liberalismo inteiro, fica muito difícil para a gente dizer que o Brasil está avançando em uma agenda liberal. Na parte econômica, a gente está indo relativamente bem, assim, avançar consensos numa agenda econômica liberal. Agora, o problema é que se você tem uma liberdade econômica sem liberdade social, sem as liberdades individuais, o que você tem, na verdade, é um eficientismo econômico, né? São pessoas que defendem tem que desregulamentar, tem que privatizar, não porque elas querem maior liberdade, mas porque para elas isso vai aumentar a riqueza e tá ótimo. Mas mesmo assim elas estão inseridas em um grupo ainda que... Então essa é a grande questão. E você não avança uma pauta liberal, uma agenda verdadeiramente liberal, se você ficar separando as coisas, né? Sim. Esse é o grande problema. Que vai tapando o sol com a peneira e não resolve o problema de fato, né? Exato. Você vai só nessa busca por aumentar o PIB, aumentar a riqueza, sem considerar as liberdades individuais, e lá na frente isso cobra um preço. Natural. Você aprovou um negócio, muitas vezes sem consenso, sem ter uma ideia clara de como seriam as coisas, e se aprovou só porque estava ali na mesa, sei lá, uma PEC do teto, por exemplo. A maioria dos deputados que votou a PEC do teto não faz ideia das implicações que ela tem, né? Sim, total. Tipo, a primeira coisa que a PEC do teto obriga era você fazer uma reforma da Previdência. Porque se você mantivesse
como tá, não tem condição de pagar, né? Se você mantivesse como tá, o teto iria quebrar ali em 3 a 4 anos. Eu acho que essa é uma questão que é muito importante, parece ser simples, mas que os caras têm muita dificuldade de entender, é que a conta tem que fechar, né? Tipo, no dinheiro público não é infinito, os caras podem imprimir, etc, mas não é infinito. Então, meio que, eu acho que isso que tipo, tem consequência na economia, né? Então, um monte de auxílio que saiu, inflação explodiu esse ano. Né? Então, falta, acho, um discernimento, assim, econômico mesmo da parada. O Thomas Sowell, né? Eu tava vindo de lá até aqui comentando de velhos mortos. O Sowell tá vivo, né? Inclusive não posso cometer o pecado aqui de falar o contrário. Mas o Sowell, ele diz que a primeira regra da economia é a escassez e a primeira regra da política é ignorar a primeira regra da economia, né? Então, é muito nessa vibe. E a realidade é que essa é meio que a síntese dos países da América Latina, os países que têm essa formação, estrutura econômica que a gente tem, que a gente compartilha com outros latino-americanos. E não é uma questão de direita ou esquerda, de campo ideológico ali. Essa ideia de que o Estado ele tem que atuar é uma ideia ambidestra no Brasil, né? Não à toa a gente teve uma ditadura militar de direita com pautas econômicas totalmente de esquerda, né? Pautas desenvolvimentistas, pautas que estão sendo defendidas agora por um Ciro Gomes da vida, foram defendidas pelo governo Dilma, né? Que foi praticamente uma reedição do governo Geisel. E esse é o grande problema, né? Essa visão que os brasileiros têm do Estado, essa visão que os brasileiros têm de que, ou como Bruno Garchagen definiu, né, as pessoas... me fugiu o nome do livro dele agora, mas é porque os brasileiros odeiam o governo, mas adoram o Estado, é algo nessa vibe. E isso é muito, muito verdade sobre o Brasil. As pessoas têm essa visão de que o problema é que eles não gastam direito, o problema é que eles não têm a vontade de fazer. Aí você cria esses mitos de que na Noruega as pessoas pagam imposto feliz porque é bem aplicado. É uma vibe típica de um país latino-americano em que a solução está um voto de ocorrer, né? Depende sempre da gente eleger o próximo político daqui alguém que vá ter essa vontade política e fazer as coisas mudarem. Vamos entrar no assunto então, já que a gente tá falando disso. Tua expectativa pro ano que vem, eleições, como é que tu vê o panorama geral do nosso futuro? A minha expectativa pro ano que vem é a recessão. Eu acho bem provável que a gente tenha uma recessão econômica. A gente já está numa recessão técnica, são 2 trimestres de queda no PIB. 4º trimestre provavelmente também vai ter a inflação menor do que esse ano, mas ainda assim preocupante. E nesse cenário de recessão econômica e uma inflação que ainda vai estar na cabeça dos brasileiros, mesmo que você tenha queda de preço de commodity, como você está tendo agora em petróleo, por exemplo, que vai bater no preço da gasolina, vai diminuir a inflação. Nesse cenário, eu diria que uma reeleição é impossível. A reeleição do Bolsonaro, se confirmando isso, não tem o que ele possa fazer. Eu acho que para a maioria dos brasileiros a ideologia importa pouco ou quase nada. Que tem seu lado bom, né? O lado bom de que as pessoas não ficam... Cegas não defendem não vivem à base de ideologia, as pessoas querem cuidar da própria vida. Sim. No fundo é isso que os liberais defendem. Mas tem a consequência que é o fato de que, para a maioria das pessoas, o governo Lula, você tinha crescimento, você tinha comida, você tinha emprego, você tinha isso e aquilo. Boa parte das pessoas vai votar pensando nisso, né? Mas depende muito de como o Moro vai conseguir crescer. Me parece, muita gente sempre apostou que a grande dificuldade dele seria articular, porque ele basicamente mandou prender ou quis prender todo mundo, metade do Congresso com o qual ele teria que governar. Tava inclusive esses dias saiu uma matéria de que
a Faria Lima tá encantada com o Moro, né? E eu tava conversando com alguns amigos e eles estavam me dizendo, cara, mas como assim? O cara prendeu o dono do BTG. Como é que a Faria Lima vai gostar desse cara? Mas, surpreendentemente, aparenta que tem alguns nomes relevantes, muita gente nova também. Ele tem conseguido engajar. E eu acho que ele consegue engajar uma parcela da população que o Bolsonaro perdeu, que é classe média do Centro-Sul. Classe média do Centro-Sul, seja ali São Paulo, Rio, Minas, é uma população que tem um pouco mais de ideologia no voto, que tem um pouco mais de crítica no seu voto, não está olhando tanto para a sua renda, porque não teve a sua renda tão afetada, por estar no mercado formal, por não estar sujeito a interpério de mercado informal. E essa população, eu acredito que possa se engajar com a campanha do Moro e conseguiria colocar ele no segundo turno. Mas... não falando só dele, mas vamos chamar de terceira via, vai. A gente falou do Eduardo Leite também. Tu acha que teria força, independente de quem fosse, assim, essa terceira via? Para bater com Lula pega e 2013, Bolsonaro? por exemplo. 2013, as pessoas foram para a rua protestar, ninguém sabia pelo quê, para quê, como, quando, só foram. Sim. Deu em nada. Começou do passe livre. Começou com 20 centavos ali de passe livre, deu em nada. Mas em 2015 elas foram com um objetivo claro, que era temos que tirar Dilma Rousseff do poder. 2015 foi bem sucedido. Começo de 2015 você tinha PSDB, PMDB, PP, todo mundo contra o impeachment, o Aécio dizendo que não é hora para o impeachment, o PMDB ainda apoiando o governo. Aí você teve, claro, ali um movimento de desentendimento entre Cunha e Dilma, que levou ao rompimento, e aí você teve uma articulação política. Mas quando você tem um movimento que ele não tem uma cabeça, ele não tem um objetivo final, fica muito mais difícil. Né? Então, assim, falar de terceira via, sugerindo Simone Tebet, Mendonça, Pacheco, quem é que vota nesses caras? Quem é que se empolgaria com a campanha do Pacheco? Quem diabos é Pacheco? O cara foi presidente, o cara é presidente do Senado, e aí alguém aventou que não, talvez o PSD deva lançar o Pacheco. O Mendonça saiu do governo e era o cara que batia no governo por causa da pandemia. Talvez deva ser candidato. Porra, não adianta só lançar o cara, né? Ninguém vai votar nesse cara, ninguém se empolga com esses caras. Sim. E... querendo ou não, tem que ter um apelo tipo do herói, assim, no Brasil, né? É exatamente isso. Você tem que ter pelo menos um nome, sabe? Não adianta dizer, vou votar na terceira via. Tá, mas quem? O Pacheco. Porra, quem? Ou, sei lá, o Ciro Gomes é a terceira via? Ele diz que sim, mas, porra, eu não vejo... Coisa. Ele é mais eu não vejo... Eu não vou dizer que eu não vejo pessoas de direita votando no Ciro Gomes, porque a direita brasileira inclui esse nacionalismo. Sim, sim. Desde sempre, que é o mote do Ciro Gomes. Né? Você vê... Que é o MDB, o PSDB também. O Olavo de Carvalho, por exemplo, é um cara que sempre elogiou o Ciro Gomes na parte econômica. Né? Parte econômica, inclusive. Essa defesa da indústria nacional, essas coisas que quando ele começa a falar eu já escondo a carteira, porque eu sei que alguém vai se fuder bonito nisso. Mas se você não encontrar um nome, pelo menos até março, abril do ano que vem, não tem chance. Mas eu acho, olhando agora, eu não sei o que o Dória vai fazer, como é que o Dória vai conversar, mas eu acho que o Moro tem boas condições de ser esse nome. Mas o Dória é um cara muito bom de campanha, né? Mas tu acha que o Dória engaja por tudo que rolou em São Paulo e tal? Tem uma galera lá muito contra ele, né? Então, esse é o problema. O Dória é o cara que tirou Geraldo Alckmin do PSDB, que era a figura mais importante do PSDB, tirou ele para conseguir se eleger, fez o que fez em 2018 para conseguir virar governador, agora tirou Eduardo Leite, está se consolidando ali e
ele vai para cima do Moro. Não sei se ele vai propor que o Moro seja vice dele ou vai fazer o quê, mas ele vai olhar qual é o melhor caminho político ali para ele vai investir nisso. E é um cara que ele vai chegar na campanha com 200 advogados olhando cada um dos outros candidatos, é o cara que sabe o que ele tem que falar, quando falar, como é que ele vai bem se vestir. É um cara que não só bem articulado, como ele articula bem os outros em volta dele. Ele é um cara muito bom de fazer campanha. Tá preparado. Ele ganhou nas prévias do PSDB, ele só perdeu no voto dos vereadores. Em todos os outros, deputado estadual, federal, filiados, governadores, levou o FHC, ele levou todo mundo, todos os quintis ali. Quando você via nitidamente, para quem estava de fora, pelo menos, que a empolgação com o Eduardo Leite era bem maior. Você tinha... Eu não acompanhei, mas... A Eurásia deu 3 vezes Eduardo Leite, né? Até o Dória foi depois dar uma zoada nos caras, né? A Eurásia, uma das maiores consultorias políticas de risco político do mundo, né? Deu 3 vezes Eduardo Leite. Aí o Dória ganhou, ele foi lá dar uma zoada nos caras também, porque... Tô querendo me queimar aqui. Difícil não ser ele, então. Foram 3 vezes. Difícil. Ele vai. É que daí só não sabe se como, né? Se sozinho, se com o Moro, se... E tu acha que essa chapa Moro-Dória seria uma boa alternativa hoje, ou tu não enxerga com muito bons olhos isso? Cara, se a alternativa for Bolsonaro e Lula, eu acho que sim. Eu acho que o Dória é uma pessoa extremamente cínica, pouco confiável. Você não faz ideia do que ele pensa, de como ele vai fazer. Autoritário. Não sei, talvez autoritário. Não vou dizer que pela pandemia em si, mas ele tem um viés não liberal, apesar de ele abraçar a agenda liberal ali, fingir que sim. Mas se você olha friamente para a política, pegando um viés aqui, sem se apaixonar pela democracia, talvez seja útil para o Brasil. Né? Talvez seja interessante para o Brasil ter um líder político que saiba ser um bom ator internacional, que saiba ter uma construção internacional para o país. O que eu acho que é o que o Brasil mais precisa nesse momento é voltar a ser um país minimamente levado a sério. Né? Recuperar um pouco da credibilidade. Recuperar um pouco de credibilidade. Isso, tu que mexe com o mercado financeiro, por exemplo, reflete, né, nos números. Muitos números. Tanto que a gente tem hoje na Bolsa Brasileira, tipo, se tu olhar ela, é que a gente olha sempre no número em real, né? Então, tipo, a Bolsa tá em 100 mil pontos. Mas que 100 mil pontos é um patamar alto historicamente pra Bolsa. Só que se tu olhar em dólar, a Bolsa, ela tá, tipo, muito baixa. Muito mais baixa do que já esteja, tá ligado? Então, tipo, a gente olhando só em real não reflete. Só que daí quando tu começa a olhar o cenário internacional, aí, por que tem um monte de investidor lá de fora saindo se a Bolsa não tá caindo tanto assim? Porque pra eles tá caindo muito por causa da... real dólar, o all-time high ali em maio de 2008 foi 44 mil pontos em dólar. Hoje tá 104 por 5,7. Não vou fazer essa conta agora, mas deve estar uns 18. 18. Tava 17, 18 ali, né? 17 anos quebrando. Tava em 44 há 13 anos e agora tá em 18. Essa é a bolsa brasileira pro gringo que investiu aqui. Sim, só que pra gente olhando, hoje tá mais alta do que tava naquela época. Porque a gente não coloca inflação também, né? Se você botar inflação ali, a bolsa era pra estar em 156, tá em 103. 103, 104. Mas se você olha para essa atuação, e eu me lembro de um episódio que eu achei muito engraçado, foi da eleição do Biden. O Dória escreveu uma carta para o Biden parabenizando ele, e aí ele foi citar porque os paulistas estão na mesa de café da manhã dos americanos, porque a gente produz o açúcar, o suco de laranja, não sei o quê. Ele fez um negócio, piegas pra caralho, mas engaja. Articulou. Sabe, você se propõe a criar uma ligação emocional, uma ligação ali com um parceiro político e comercial extremamente relevante como os Estados Unidos, numa época em que o nosso presidente estava basicamente dizendo que o cara fraudou a eleição para se eleger, e continua dizendo. Ele basicamente chegou pro nosso...
Ele chegou para o nosso maior parceiro comercial, que é a China, quebrou todas as pontes. O que, por algumas razões, a China reagiu de maneira infantil, como a China reage quase sempre, né? Como a China brigou com a Suécia, com a Austrália, com França, Alemanha, com basicamente meio mundo. Mas o Brasil não é uma França, uma Suécia, uma Austrália. Que consegue se bancar sem a China. No caso dessas economias, às vezes a China só piora a situação, criando bolha de mercado imobiliário, como está fazendo na Austrália. Então, às vezes, para os caras se afastarem da China, pode ser até melhor. Não é o nosso caso. Mas, você olha assim, o Bolsonaro ele quebrou pontes com a União Europeia, com a China e com os Estados Unidos. Ele acusou os Estados Unidos de ter fraudado a eleição. Ele chamou a mulher do Macron de feia, xingou o Macron e arranjou a confusão lá com a segunda maior potência da União Europeia. E com a China fez o que fez. Então eu acho que esse cenário internacional está bem desfavorável para o Brasil. Está bem desfavorável. E isso é um problema principalmente nessa década, porque nunca teve tanto dinheiro no mundo. Os Estados Unidos estão criando dinheiro a torto e a direito. E não vem para o Brasil. Não vem. E aí a gente tem um desemprego aqui batendo 12,6, eu acho, ou 14, não vou lembrar 14, agora. Eu acho, 14. 14,2, né? Melhorando timidamente, né? Negócio, uma geração de empregos melhorando muito tímida. Muita gente indo para informalidade também. Muita gente na informalidade. Uma inflação corroendo o poder de compra. A nossa moeda é uma porcaria. E a gente não consegue atrair, mesmo que tudo aqui esteja barato, a gente não consegue atrair capital de fora. Por quê? Porque a nossa diplomacia não funciona. O Brasil não tem credibilidade internacional. Quando, na verdade, o Brasil tem tudo para ter uma projeção internacional muito mais favorável. O nosso carro movido a etanol, ele polui menos do que o carro elétrico na Europa. E aí a gente não se vende como um país que tem uma tradição de meio ambiente. Cria um storytelling, faz um pitch para saber jogar o jogo mesmo, né? Exatamente. A nossa matriz energética é desde sempre uma das mais limpas do mundo. A gente tem 70% aí de geração hidrelétrica, tem todas as condições para ser um país líder nesse quesito ambiental, para ser um país que já fez a lição de casa e continua fazendo. E aí não. E aí a gente virou um pária internacional. E só se olha para as queimadas, só se fala disso. E aí a gente tem algumas opções para 2023, que é ou o Lula transformar esse palanque, essas relações internacionais, em algo sobre ele, e dizer que ele foi perseguido, que isso, que aquilo, que aquele outro, ou a gente tem um presidente que saiba articular minimamente lá no exterior uma visão mais positiva sobre o Brasil. Não é impossível. A gente consegue contar uma boa história para o resto do mundo, basta ter alguém que saiba falar. Falar. É um requisito básico. Para um presidente da República, vai. Para um presidente da República é um requisito necessário, que a gente não tem, que a gente teve por um breve período com o Temer ali nessa década, mas que ainda assim não era uma pessoa carismática, não era uma pessoa com apoio interno. Mas tá dando até saudade do Temer. É difícil. É difícil. Um presidente que fazia poemas tão bonitos e tocava alma. Se um dia eu já defendi o impeachment do Temer, eu não lembro. O vampirão. Foi um período complicado. E, no fundo, o que a gente está vendo hoje é esse regresso aos anos 80, né? Eu tava conversando com alguns amigos, inclusive, tem umas 2 semanas, e estavam me falando, mas a gente voltou a se preocupar com inflação, a gente tem uma imagem internacional fodida, a gente
voltou a ter crescimento pífio ou nulo. A gente está falando de calote em dívida, a gente voltou aos anos 80. Foi basicamente isso que a gente fez ali nos últimos anos. E tu não acha que falta um pouco o pessoal tipo, olhar para a história, o que já aconteceu e tentar tirar isso como um aprendizado em vez de... Tipo, porque hoje cada governo que entra, tu quebra completamente o que veio antes de ti e tenta começar um negócio novo do zero como se tu fosse o herói, né? E, pelo menos do Bolsonaro foi assim, por exemplo, agora na transição, né? Mas isso é algo também típico da América Latina, né? Você tem pouquíssimos exemplos, como é o caso do Chile, e uma das razões é que a reeleição é proibida no Chile, né? Sim. Então você não tem essa vibe como o Oswaldo Aranha citou lá em, acho que 52, no segundo mandato do Getúlio. O Oswaldo Aranha cunhou um termo chamado pêndulo de Campos Salles Rodrigues Alves. Já que Campos Salles foi presidente que assumiu em 1898 a 1902, e ele fez o mandato dele inteiro pautado em vamos ajustar as contas, renegociar a dívida, acabar com a hiperinflação do encilhamento que tinha ocorrido antes, privatizar e organizar a casa. E aí em 1902 assumiu o Rodrigues Alves, foi pegou o Brasil em um ciclo de commodities internacional, né, a alta da borracha, aquele ciclo pré-Primeira Guerra Mundial, que a gente teve ali um pequeno surto de globalização. E aí ele basicamente pegou a casa ajustada, Brasil ganhando muito dinheiro com venda de commodities, e ele gastou, fez obras, transformou o Rio de Janeiro num canteiro de obras, e foi basicamente isso. Então, em 52, o Oswaldo Aranha ele puxou esse termo para falar o seguinte: a gente vai fazer os 2 primeiros anos ajustando a casa e os 2 outros a gente vai em busca da reeleição. E aí nos 2 primeiros anos se tornou quase uma regra no Brasil, né? Nos 2 primeiros anos você joga tudo de ruim que você possa fazer para ajustar a casa, e nos outros 2 você vai criar um problema para o outro ou para você mesmo no futuro, para de novo voltar a ter que ajustar a casa mais 2 anos e depois mais busca por reeleição. E é esse ciclo interminável que a gente está. Um ciclo, se você olha, a gente teve ali Campos Salles, Rodrigues Alves, depois a gente teve Castelo Branco em 64, 67, com Simons, Bulhões e Campos, fizeram reforma pra caralho, aí assumiu o Costa e Silva, depois veio o milagre econômico, que foi basicamente gasto. E aí quebrou o país. E aí depois a gente teve ali Fernando Henrique, fez de novo reforma. Fernando Henrique criou a reeleição para criar esse problema a mais. Aí depois a gente teve gasto. E aí, ao invés de a gente ter um ciclo reformista de novo, a gente foi lá e teve mais gasto com a Dilma. Então é esse ciclo, de muitos anos só gastando. Essa vibe de a gente faz uma reforminha agora, mas depois a gente vai gastar. Que a gente vai buscar o populismo na sua essência e vai gastar para buscar a reeleição. A gente está preso nisso. E o próximo presidente provavelmente vai ter aí 2 anos de estelionato eleitoral, se for o Lula. Lula vai se eleger, sei lá com que pauta, mas os 2 primeiros anos ele vai ter que fazer reforma e dar um jeito de resgatar a economia, e nos outros 2 ele vai voltar ao populismo de sempre. Tristemente previsível a história. E como a gente rompe esse ciclo é muito difícil. O Chile conseguiu principalmente por medo de uma ditadura pautada em uma única pessoa, né? A gente teve ali Pinochet, acho que de 73 a 89, mesma pessoa por 16 anos, e o Chile não aprovou a reeleição por conta disso, porque eu não quero a mesma pessoa no poder por 8 anos, porque isso vai dar merda. É muita coisa, né? É muita coisa. Não é... E é um país, é uma região, né? A América Latina é uma região instável. Você não consegue manter ali uma mesma pessoa que vai se adonar de tudo, vai colocar o seu grupo no poder ali por mais tantos anos,
E, infelizmente, nesse ponto a gente falhou miseravelmente. Também porque a ditadura militar foi... teve diversos presidentes e uma troca de poder ali. Talvez isso não tenha criado esse sentimento de medo de uma figura terrível. Ditatorial, assim. Você não tem essa figura que você diga, esse é o grande ditador. Né? E tu tem algum receio disso, não? De ditadura, você diz? Não, acho que não existe ambiente internacional para isso, não. Num país como o Brasil. Sim. Claro, você tem Venezuela, foi por esse caminho. Você tem Nicarágua, que foi por esse caminho. Você tem Cuba, que continua nesse caminho. Você tem ali países no Sudeste Asiático que ainda estão nesse caminho. Na verdade, se você considerar o mundo inteiro governos nessa linha, eu acho que cerca de 50 países estão com governos autoritários e ditatoriais. Na África tem bastante. Bem mais do que eu imaginava. Por volta de 50. É que a gente sempre ouve falar dos mesmos, né? Tipo, os grandes, maiores. Então, mas a nível de Brasil, eu não vejo, cara. Eu não vejo o menor ambiente político internacional para permitir um Maduro no Brasil. E... Se fosse esse cara, provavelmente seria o Lula, né? Figurando assim, que me parece, pelo menos. Peraí. É que o Maduro não é o grande articulador que convence as massas. Esse é o Chaves. Né? Então, assim, Maduro assumiu em 2013 ali quando o Chaves morreu e aprofundou a ditadura que o Chaves estava construindo. Mas não seria o Lula, a meu ver, seria um sucessor dele. Então, seguindo esse mesmo exemplo. Até porque eu acho que o Lula não tem mais idade para isso, não tem mais condição de fazer algo nessa linha. Claro, o Bolsonaro não tem competência particular, qualquer coisa nessa linha. Não acho que... Mas é algo positivo, então, gente. Já, pelo menos, um cenário assim já é... Cara, o Narlock escreveu um texto em 2015... Leandro Narlock, na Veja, se eu não me engano, ele escreveu um texto dizendo que ele admirava a Dilma por uma razão. A primeira é que você olhava para ela e falava, caralho, a presidente do meu país é burra pra caralho. E você eliminava ali qualquer estímulo ao culto de um grande líder, de um culto de uma pessoa sábia que sabe as decisões que vai tomar e sabe o destino do país. Você olhava para ela e você tinha certeza, nunca que vai ser um culto à personalidade vai sair da Dilma. E eu vejo muito isso, cara. Eu acho que a gente consegue hoje olhar para o Bolsonaro e dizer basicamente a mesma coisa. Esse cara não tem a menor competência de dar um golpe. Não por falta de vontade, não porque ele defenda liberdade. Não tem capacidade coisa tipo. É capacidade. É capacidade. E isso é algo que, a meu ver, depende muito de como os liberais vão atuar, né? Ou seja, como a gente vai conseguir, como eu sempre comento, a minha visão básica de política é que a gente tem um tabuleiro de xadrez que ele tem esquerda e direita. E esse tabuleiro ele chama liberalismo. Né? Democracia é uma abreviação de democracia liberal. E a função básica dos liberais não é jogar o jogo. A função básica dos liberais é garantir que os jogadores cumpram as regras. E esse é um papel muito chato, é um papel bastante complicado de manter. E a gente está tentando garantir que o Brasil consiga se organizar minimamente. Tentando dar uma reerguida, né? Que a gente consiga ter as instituições necessárias para uma democracia liberal. Eu não acho que a gente tenha. Historicamente o Brasil não tem. Mas tem alguns pontos que têm surgido, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, que vão ser alguns temas mais importantes para os liberais nos próximos anos do que a liberdade econômica em si. E como os liberais vão se portar em relação a isso vai ser crucial para o próprio liberalismo. Isso aí, vamos encerrar Fechamos? esse papo de hoje então? Com certeza. Cara, muito obrigado
por colar aí, aceitar bater esse papo com a gente. Se quiser deixar tua rede social, onde que a galera te acompanha, te encontra. Acho que pode ser no Instagram mesmo, Hermes Felipe, Hermes o Felipe. Felipe_Hermes no Twitter também. Estamos sempre por lá. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu.